As vendas de carros elétricos têm-se multiplicado ano após ano em Portugal e atualmente representam já cerca de 17% do total de vendas de carros novos. Mas será que os elétricos são mesmo só maravilhas como aparentam ser? Ou será que, por outro lado, a pressão da União Europeia tem obrigado as marcas a vender mais elétricos do que aqueles que realmente precisamos nas nossas estradas? Em mais um vídeo do Stand Virtual, em parceria com a EDAX, fazemos um fact-check a 5 mitos sobre carros elétricos e pomos à prova se afinal este tipo de automóveis são mesmo certos para comprar no futuro. É verdade que a produção de baterias de carros elétricos polui tanto como 8 anos de utilização de um carro a gasolina? Analisemos os factos. Quando falamos de mobilidade sustentável e dizemos que estes carros, os carros elétricos, emitem 0 gramas de CO2, isto é verdade, mas apenas durante a circulação. Mas não nos podemos esquecer que a produção das baterias e a mineração do lítio para fabricar essas mesmas baterias são atividades poluentes. Assim sendo, será verdade que estes carros começam apenas a ser realmente neutros só depois de 8 anos de utilização? A premissa partiu de um estudo publicado pela Administração dos Transportes da Suécia e também pela Agência Energética da Suécia, com o objetivo de investigar a poluição libertada pela produção das baterias de íons de lítio e o impacto das mesmas no seu ciclo de vida. Este estudo indica que cada kWh de capacidade da bateria gera entre 150 a 200 kg de CO2, isto apenas na fabricação, ou seja, uma bateria de 50 kWh emite na produção cerca de 8.750 kg de CO2. Mas se estivermos a falar de uma bateria de 100 kWh, esse valor ascende a umas astronómicas 15 toneladas. Segundo Rui Costa Neto, um investigador do Instituto Superior Técnico e também pós-doutorado em Engenharia Mecânica, estes números estão corretos apenas se as baterias forem produzidas com um recurso à eletricidade de origem fóssil. Se as baterias forem produzidas com eletricidade 100% renovável, não há praticamente qualquer tipo de emissões de CO2 na fabricação das baterias. Portanto, isto vai sempre depender da origem da eletricidade com que as baterias são fabricadas. Assim sendo, a nossa avaliação sobre esta afirmação é imprecisa. É verdade que trocar a bateria de um carro elétrico pode custar 20 mil euros? Para muitos que optaram por comprar automóveis elétricos, o custo associado à troca das baterias é uma das principais preocupações, mas será que é mesmo verdade que esse montante pode ser assim tão elevado? A notícia da troca da bateria de um Nissan Leaf de 2018 assustou Portugal no fim do ano passado, quando a um cliente foi pedido um valor de 14.713 euros mais IVA, ou seja, 19.014 euros, para trocar este componente no seu automóvel. À data do orçamento, este valor efetivamente estava correto e uma bateria de tração de uma viatura elétrica pode apresentar um valor semelhante a este ou até ser superior, pois, como sabemos, as baterias são um elemento que apresentam um custo de produção elevado, não apenas pela bateria em si, mas por todo o material que as protege em caso de embate. E há que não esquecer também que os custos dos minerais associados à produção das baterias é bastante caro. Porém, no caso concreto desta bateria, do Nissan Leaf, já houve uma redução no seu preço, sendo agora de 8.916 euros, um valor que, segundo a marca, está até abaixo da média de mercado. Aliás, segundo um estudo recente publicado pela Goldman Sachs, os preços das baterias estão a cair e em 2025 estima-se que o preço seja inferior a 100 dólares por cada kWh, continuando a diminuir a tão expectáveis 70 dólares por kWh em 2030, sendo que em 2022 este valor superava os 160 dólares por kWh em média. Ainda assim, importa reforçar que a grande maioria dos fabricantes oferece garantias de 8 a 10 anos nas baterias dos seus automóveis e quilometragens nunca inferiores a 160 mil km, podendo, por exemplo, no caso da Toyota, esta garantia atingir até 1 milhão de quilómetros. Portanto, a nossa avaliação sobre esta afirmação, verdadeira. É verdade que é mais caro fazer uma viagem num carro elétrico do que num automóvel com motor a combustão? É conhecimento comum que ter um automóvel elétrico e poder carregá-lo em casa ou no trabalho é bastante mais económico em termos de rodagem do que um automóvel com motor diesel ou gasolina. Mas quando vamos de férias ou quando apenas temos a possibilidade de utilizar a rede pública de carregamento, será que continua a compensar ter um carro elétrico?
Segundo os dados mais recentes partilhados pela UVE, a Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos, que mensalmente publica uma análise dos custos para percorrer uma distância de 100 km em veículos com vários tipos de motorização, em março de 2024, percorrer esta distância num automóvel equipado com motor a gasolina teria um custo aproximado de 9,82€. Num automóvel diesel, 7,78€. E num carro elétrico, num carregamento doméstico, este valor seria de 3,40€ num cenário típico e de 7,38€ num carregamento na rede pública. Para estes cálculos, são considerados os 10 modelos de automóveis ligeiros de passageiros mais vendidos no ano anterior, neste caso 2023, e para cada viatura é calculado o valor pelo consumo WLTP homologado. Se fossem apenas factos, a comparação ficava por aqui e, efetivamente, seria mais barato, ainda que marginalmente, circular num automóvel 100% elétrico do que num automóvel diesel. No entanto, sabemos que os elétricos não são, por exemplo, os melhores amigos de viagens longas em autoestrada e que, por não haver regeneração nestes trajetos, os consumos reais distanciam-se dos anunciados pelas marcas em ciclo WLTP. Assim sendo, rodando unicamente em autoestrada e fazendo apenas uso da rede pública de carregamento, o custo para percorrer 100 km num carro 100% elétrico pode equivaler, inclusive, o de um desportivo a gasolina, desde que, claro, todos circulem dentro do limite legal de velocidade. A nossa avaliação sobre esta afirmação, verdadeira, mas... É verdade que o seguro dos carros 100% elétricos é mais caro do que o dos automóveis exclusivamente com motor a combustão. Segundo uma publicação que circulou nas redes sociais, alegadamente, os carros elétricos são penalizados pelas seguradoras em caso de acidente devido aos receios com as baterias elétricas e com os riscos de incêndios espontâneos. Mas, segundo a DECO Proteste, não existe qualquer informação que possa atestar esta afirmação. De acordo com a Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor, os veículos elétricos não são penalizados pelas seguradoras, muito pelo contrário. Segundo um estudo recente de seguros automóvel para carros elétricos e híbridos, não foi difícil encontrar cotação para este tipo de veículos. A oferta das seguradoras é, na verdade, bastante idêntica à que oferecem para outro tipo de carros e distinguem-se, por vezes, por incluir coberturas complementares específicas para este tipo de veículos, nomeadamente abrangendo na apólice do automóvel os danos ou roubo do cabo de carregamento, não se notando qualquer diferenciação no preço quando comparado com um automóvel de valor e segmento equivalente equipado apenas com motor a combustão. Quanto à aplicação de penalização após acidente, as seguradoras podem apenas aplicar os agravamentos previstos nas tabelas bónus-malos que constam na apólice de seguro. E estas são as mesmas para todos os veículos, independentemente da tecnologia que os move. Portanto, a nossa avaliação sobre esta afirmação é falsa. Será que é fácil fazer viagens longas num automóvel 100% elétrico? Já vimos que, dependendo do sítio onde o carregamos, pode ou não ser mais barato do que fazê-las com um automóvel equipado com um motor a combustão. E sabendo de antemão que a resposta a esta pergunta será um pouco mais subjetiva do que objetiva, importa ainda assim apresentar todos os dados que temos para a nossa avaliação. A rede pública de carregamento tem crescido a olhos vistos em Portugal e atualmente existem cerca de 4.450 postos de carregamento público e aproximadamente 8.000 pontos de carregamento. Em 2022 o número de postos eram cerca de 3.100, em 2021 cerca de 1.200 e em 2020 eram apenas 850. No entanto, e se analisarmos as principais vias de trânsito em Portugal, falamos nomeadamente da autoestrada A1, A2 e A3, o número de postos de carregamento nestas vias permanecem praticamente inalterados desde os últimos 2 anos e claramente com o número de automóveis 100% elétricos que são vendidos nos dias de hoje, sobretudo quando percebemos que a grande parte das empresas está a fazer esta transição para automóveis 100% elétricos e que muitas destas empresas têm regularmente a necessidade de se deslocar entre as principais cidades de Portugal, nomeadamente entre Porto e Lisboa. Face a tudo isto e sobretudo nas épocas festivas ou no período de férias, estes pontos de carregamento tornam-se claramente insuficientes, levando por vezes a que os utilizadores de veículos elétricos tenham que passar algum tempo nas estações de serviço à espera da sua vez para poderem carregar o carro. Pesando tudo isto, a nossa avaliação a esta afirmação é imprecisa. Não é efetivamente mais difícil fazer uma viagem longa num automóvel elétrico do que seria num automóvel com motor diesel ou gasolina. No entanto, é uma viagem que pode requerer um pouco mais de paciência e, sem qualquer sombra de dúvidas, o maior planeamento.
Com isto, os elétricos são maus? Não, de todo. Fruto da sua especificidade, são muitas vezes viaturas com mais tecnologia, mais conforto e mais potência do que as viaturas semelhantes equipadas com motores a combustão. No entanto, e como qualquer tipologia, tem os seus prós e alguns contras. Se são a solução para todos, pessoalmente eu não acredito e acho que para lá de 2030 os elétricos podem vir a ser apenas mais uma das soluções disponíveis no mercado. São, certamente, a solução perfeita para empresas ou até mesmo para particulares que percorram cerca de uma centena de quilómetros por dia, situações onde as vantagens são por demais evidentes. No entanto, os automóveis diesel e a gasolina ainda estão para ficar pelo menos mais alguns anos, eu acredito que sim. E aqui na EDAX vai encontrar mais de 850 viaturas disponíveis de todas as tipologias de combustível, de todas as gamas, de todos os segmentos e para todos os preços. Da minha parte é tudo, um agradecimento muito especial à EDAX por nos ter recebido na sua casa e como sempre nós temos Encontro Marcado no próximo vídeo do Stand Virtual.